Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2 e o versículo de número 2. Pois nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Vou ler mais uma vez. Pois nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Amém. Nós lemos nesta noite, irmão, o verso de número 2 do capítulo de número 2. E quando nós atentamos, irmãos, para o capítulo de número 1, e quando nós olhamos para os versos de número 1, ou seja, o capítulo de número 1 e o capítulo de número 2, nós vamos ter Paulo preocupado com a integridade do Evangelho. Paulo, ele estava preocupado com a integridade do Evangelho. E o versículo de número 2, que nós lemos nesta noite, Paulo diz à igreja de Coríntio, dizendo: pois nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu li o verso de número 2 do capítulo 2. Mas vamos nesta noite dividir, irmãos. Eu quero poder pregar nesta noite do verso de número 1 do capítulo 2 até o verso de número 16. E quando nós dividimos este capítulo, do verso de número 1 até o verso de número 5, Paulo está falando acerca da obra de Cristo na cruz do Calvário, do verso de número 1 ao verso de número 5. Do verso de número 6 ao verso de número 9, Paulo está falando acerca do plano de Deus Pai, do qual é realizado na pessoa de Jesus Cristo. E o verso de número 10 ao verso de número 16, Paulo vai falar-nos acerca da ação do Espírito Santo, ou da obra do Espírito Santo, ou também do ministério do Espírito Santo. Então observa-se, irmão, que nós podemos dividir assim, do verso 1 ao verso 5, para vocês memorizar, do verso 1 ao verso 5, obra da cruz de Cristo no Calvário, do verso 6 ao verso 9, plano de Deus Pai, realizado em Jesus Cristo, e do verso de número 10 ao verso de número 16, vai nos falar-nos acerca da obra, ou da ação, ou do ministério do Espírito Santo. E quando nós olhamos a primeira parte, que vai nos falar acerca da cruz de Cristo, Paulo faz questão de falar acerca da essência do Evangelho. Paulo faz questão de falar acerca do eixo do Evangelho. Paulo está dizendo que a cruz de Cristo é o centro do Evangelho. Aí Paulo começa o verso de número 1 do capítulo 2, dizendo que eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. E quando nós lemos o verso de número 4 ainda do capítulo 2, Paulo diz assim: olha, porque a minha palavra e a minha pregação não se consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Paulo estava tão preocupado com a integridade da igreja, Paulo estava tão preocupado com a integridade do Evangelho, porque queriam misturar filosofia com Evangelho. Eles queriam algo mais, senão o Evangelho. Irmão, o que é Evangelho basta, não precisa querer acrescentar nada sobre o Evangelho ou em cima do Evangelho, porque o Evangelho basta. Então aqui nós temos Paulo estava tão preocupado porque queriam misturar filosofia, sabedoria humana com o Evangelho. Aí por isso que Paulo vai citar tanto no verso 1 e tanto no verso 4 que a minha palavra e que a minha pregação não se consistiram em linguagens de sabedoria humana,
mas sim em demonstração do Espírito e de poder. E quando nós observamos o verso de número 4, observa que Paulo faz questão de dizer que o evangelho que nós carregamos, ele é um evangelho de demonstração de poder. Paulo, ele faz aqui uma pergunta praticamente, porque Paulo diz, olha, porque o nosso evangelho é em demonstração do Espírito e de poder. Esta palavra demonstração significa, irmão, trazer uma prova legal e colocá-la diante de uma corte. Então, quando Paulo usa no verso de número 4 a palavra demonstração, Paulo está dizendo, olha, este evangelho, ele é um evangelho de demonstração. E tem uma coisa, demonstração do Espírito e de poder. A palavra demonstração é trazer uma prova legal, é trazer uma prova cabal e colocá-la diante de uma corte e dizer assim, olha para esta prova legal, olha esta prova verídica. O que Paulo está dizendo, que o evangelho que pregamos é o evangelho de mudança. Paulo está dizendo que o evangelho que pregamos é o evangelho que transforma vidas, é o evangelho que resgata vidas, é o evangelho que dá a oportunidade única que o homem precisa e necessita. E Paulo está dizendo, olha, eu vou provar pelo poder do Espírito Santo que o evangelho, ele trabalha com demonstração, e a prova cabal é esta, que aquele que era, hoje não é mais, aquele que não é salvo, hoje é salvo. Esta é a prova cabal, que o evangelho muda e transforma e faz o homem ser uma nova criatura na pessoa de Jesus Cristo. Canta lá, basura, canta lá, irmão. Nós, para o mundo, nós somos uma prova cabal da demonstração do Espírito Santo, o qual ele transforma e muda o homem. Olha que expressão linda que também nós temos no verso de número 4, porque ele fala em demonstração. Então, para facilitar, vamos tirar a palavra demonstração, vamos colocar a palavra mudança, vamos colocar a palavra transformação. Então, Paulo está dizendo que a transformação é do Espírito de poder, de frente para trás. Demonstração, mudança, transformação do Espírito e de poder. Paulo está dizendo que a mudança só ocorre pelo poder do Espírito que transforma. É somente o poder do Espírito que transforma. Então, por isso que Paulo diz que este evangelho que nós pregamos é em demonstração do Espírito e de poder. Quando nós lemos a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 1 e o verso de número 9, Paulo diz, pois eles mesmos anunciam de que forma fomos recebidos entre vós. Dizem-nos como vos converteste dos ídolos a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Então Paulo, ele quando fala acerca do Evangelho, Paulo faz questão de centralizar a cruz como o Evangelho de Cristo. Quando olhamos para a cruz de Cristo revela o amor de Deus. Quando olhamos para a cruz de Cristo revela a justiça de Deus. Quando olhamos para a cruz de Cristo revela a bondade de Deus. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo revela o poder de Deus, e também a cruz de Cristo revela a sabedoria de Deus. Paulo faz questão tanto de defender aqui o Evangelho, por quê? Porque quando nós atentamos para o capítulo de número 1 e o verso de número 22, Paulo diz que os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Paulo faz questão de dizer, irmão, que a mensagem da cruz, os judeus, eles pediam sinais.
Nós vamos atentar, irmão, que no Evangelho, sempre você vai ver o povo judeu chegando perto de Jesus e pedindo sinais, e pedindo milagres. E Deus queria que eles entendessem que a cruz, a mensagem da cruz, é o maior sinal que Deus já estava dando para eles. Eles queriam um milagre, e Deus queria que eles entendessem que a mensagem da cruz é o maior milagre que Deus estava dando àquele povo. Observa aqui no verso 22, Paulo ainda diz que os gregos buscam sabedoria, e Paulo revela dizendo: olha, aos gregos que buscam sabedoria, a cruz de Cristo é a sabedoria de Deus. Grego via a cruz como tolice. Aí nós vamos observar ainda no verso 22 que Paulo diz que os judeus pedem sinais. Verso 22, os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Quando olhamos ainda para o verso de número 25 do capítulo 1, vai dizer assim: pois a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Irmão, quando nós lemos isso aqui, olha que coisa riquíssima e interessante nós temos no verso de número 25, porque Paulo diz que a loucura de Deus é mais sábia do que a do homem. Quando Paulo fala da loucura de Deus, Paulo está falando da cruz, porque os gregos viam a cruz como loucura, e Paulo escreve dizendo: olha, a loucura de Deus, que é a cruz para vocês, é mais sábia do que a dos homens. Aí Paulo ainda vai continuar dizendo no verso 25: e a fraqueza de Deus. Por quê? Porque os judeus, no verso 22, pedem sinal. Eles tinham a cruz como um sinal de fraqueza. Aí Paulo agora responde também no verso 25 aos judeus, dizendo que a fraqueza de Deus, para os judeus que viam a cruz como sinal de fraqueza, é mais forte do que a dos homens. Aí quando eu li isso aqui, irmão, eu me encantei tanto, porque Paulo está dizendo: olha, o que é loucura para vocês, olha, o que é fraqueza para vocês, é aonde que eu firmo os meus dois pés e fico bem firmado. Canta lá, pastor, canta lá, vai. Paulo está dizendo: olha, o que é vergonha para você é orgulho para mim. Olha, o que é escândalo para você, eu me glorio nisto. Canta lá, pastor, canta lá, vai. Paulo está dizendo: olha, o que é escândalo para vocês, o que é loucura para vocês, é isso que eu vos prego. Eu decidi não saber nada entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Canta lá, pastor, canta lá, pai. A pessoa tem que saber o que prega. A pessoa precisa conhecer o Deus da mensagem. E Paulo conhecia o Deus da mensagem e conhecia a mensagem. Tem pregador que só conhece a mensagem, mas não conhece o Deus da mensagem. E Paulo está dizendo: comigo é diferente. Eu conheço Deus, sei quem é Deus, e também conheço a mensagem que estou pregando. É a mensagem que muda, que transforma. Canta lá, pastor, canta. Canta lá, pastor, canta. Canta lá, pastor, canta. Paulo faz questão ainda no verso de número 2 e o verso de número 4 mostrar o lado negativo. Deixa eu mostrar o lado negativo do verso 2 e do verso 4. O lado negativo, tanto do verso 12 tanto do verso 4, é essa expressão: porque eu não vim a vós com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Lado negativo, verso de número 4: a minha palavra e a minha pregação não se consistiram em sabedoria humana. Então nós temos o lado negativo.
Agora, olha o lado positivo para quem quer anunciar o Evangelho. O verso de número 3. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. Eu vou repetir isso aqui. Eu não tenho pressa nenhuma de correr, tá bom? Eu corro demais de pregar aqui. Paulo está dizendo: enquanto vocês estão preocupados com sabedoria humana, sublimidade de palavra, eu que estou carregando o Evangelho, eu estou tomado de um grande tremor, de um grande temor e fraqueza. Paulo está dizendo: olha, eu para anunciar o Evangelho, eu vou com humildade, eu vou com dependência do Espírito Santo. Irmão, quem quer anunciar o Evangelho, convide o Espírito Santo, chama o Espírito Santo. Olha o que nós aprendemos aqui, irmão. Nós corremos o risco de termos sermão sem fogo. Olha que Paulo diz: vocês vêm com palavras de sublimidade, agora cadê o fogo? Mas Paulo diz: se eu venho com o Evangelho em demonstração do Espírito e de poder. Então nós corremos o risco de anunciarmos uma mensagem sem fogo. E eu aprendi com um escritor, irmão, chamado João Wesley, que ele diz assim: ponha fogo no seu sermão, ou ponha o seu sermão no fogo. Quando eu li isso, que coisa rica. Ele disse: olha, ponha fogo no seu sermão. Se você não conseguir colocar fogo no seu sermão, pega o seu sermão e coloca no fogo. E aí, irmão, você vai colocar fogo no seu sermão ou vai colocar o seu sermão no fogo? Por isso que ele disse: olha, o Evangelho que estou anunciando, eu venho com temor, tremor e fraqueza. O oposto de autoconfiança. Quem anuncia o Evangelho com autoconfiança? Paulo disse: não, eu me apresento assim, dependendo dele. Por isso que ele diz no verso de número 2, que eu sou testemunha, verso 1 do capítulo 2. Ele disse: eu sou testemunha de Deus. Verso 5 do capítulo 1. Para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. No verso 5, Paulo sabia que tinha quem estava se apoiando em sabedoria humana. Por isso que você vai observar, depois vocês podem ler na sua casa, que Paulo chega a dizer assim, que uns dizem que sou de Paulo, uns dizem que sou de Apolo, uns dizem que sou de Cefas, uns dizem que sou de Cristo. Paulo diz: estás Cristo dividido. Aí verso 5, a preocupação de Paulo é que eles não se apoiassem em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Louvado seja Deus. Verso de número 1 ao verso de número 5, não esqueça: centralização, cruz, obra de Cristo na cruz do Calvário. Vamos para o verso de número 6 e o verso de número 9, que vai nos falar-nos acerca do plano de Deus, do qual é realizado na pessoa de Jesus Cristo. Verso de número 6, Paulo diz: todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos. Essa palavra perfeito aí, irmão, Paulo faz uma distinção dos salvos e dos perdidos. E Paulo está dizendo: todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, entre os salvos, mas não a sabedoria deste mundo, ou dos poderosos deste mundo que se aniquilam. Vai ouvindo, verso 7. Não falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. O verso de número 8. Nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu, pois se as tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Paulo está dizendo que aqueles que crucificaram a Jesus, eles são cegos espirituais,
eles não têm discernimento espiritual e eles também não têm entendimento espiritual, porque se eles tivessem, eles não teriam crucificado ao Senhor da glória. E estes que crucificaram a Jesus, no capítulo de número 1 e o verso de número 20, Paulo faz uma pergunta para eles: onde está o sábio? Onde está o mestre da lei? Onde está o questionador deste século? Não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Verso 21 do capítulo 1. Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria. Aprove Deus salvar o crente pela a loucura da pregação. Quando voltamos para o capítulo de número 2 e o verso de número 8, Paulo faz questão de dizer que se eles tivessem conhecido, não teriam crucificado ao Senhor da glória. Aí Paulo, do verso 8, Paulo diz do que eles fizeram com Cristo na cruz do Calvário. Mas olha o verso de número 9, que Paulo diz assim: como porém está escrito, as coisas que os olhos não viu e o ouvido não ouviu e não subiu à mente humana, são as que Deus preparou para os que o amam. Vamos trabalhar rapidamente com o verso 8 e com o verso 9, se vocês atentarem bem. Paulo diz que eles não conheceram. Se eles tivessem conhecido, não teriam crucificado a Jesus, não teriam feito isso. Mas observa, irmão, que eles crucificam a Jesus, e Paulo mostra que a crucificação de Cristo abriu uma porta poderosa e eficaz para nós nos céus, porque no verso 9 ele diz: como porém está escrito, as coisas que os olhos não viram e o ouvido não ouviu e não subiu à mente humana, são as que Deus preparou para os que o amam. Ou seja, eles crucificaram a Jesus Cristo, mas Paulo está dizendo: vocês até os crucificaram, mas foi a crucificação de Jesus que abriu uma porta eficaz e poderosa nos céus. Aí ele vai citando o verso de número 9: as coisas que os olhos não viram, ouvido nem ouviu, é o que Deus tem preparado para nós nos céus a respeito daqueles que o amam. Então crucificaram Jesus, mas ao mesmo tempo a crucificação ela abre uma porta nos céus. Verso de número 9. Verso de número 10 ao verso 16 vai nos falar agora acerca da ação do Espírito Santo. E atente um pouquinho mais, que eu vou terminar. Verso de número 10 ao verso 16 vai nos falar acerca da ação do Espírito Santo. Atente comigo no verso de número 12, aproveitar que vocês estão com a Bíblia aberta, irmão. Quando eu vejo pessoa com a Bíblia aberta, verso 12. Nós, contudo, verso 12 do capítulo 2. Nós, contudo, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Agora eu vou explicar isso aqui bem cauteloso. Se você não der um aleluia, glória a Deus, olha o que Paulo está dizendo, olha, eu vou ler devagar. Nós, contudo, não recebemos o Espírito deste mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que é nos dado gratuitamente por Deus. Paulo está dizendo que a nossa sabedoria não vem de fora para dentro. Vocês não entenderam. Paulo está dizendo, os sábios aqui buscavam sabedoria externa. E Paulo está dizendo, já que o Espírito Santo habita dentro de nós, a nossa sabedoria não é de fora para dentro, mas a nossa sabedoria é de dentro e dado pelo querido Espírito Santo. Paulo está dizendo, irmão, que nós não recebemos
Você não recebeu nenhuma informação, viu, irmão? O que você recebeu foi revelação de Deus dada pelo Espírito. Irmão, nós recebemos revelação de Deus pelo Espírito, mediante a sua palavra. E quando os homens buscavam informação, Paulo está dizendo: você tem o Espírito e receba a revelação. Nós recebemos de dentro. Paulo está dizendo: não é de fora para dentro. Os sábios da época tinham de fora. Paulo está dizendo: não, nós recebemos pelo Espírito. Porque Paulo chega a dizer que o Espírito, vamos ler. Vamos no verso 13, daqui a pouco eu falo a expressão. Verso 13: nisto também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com a que o Espírito Santo nos ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Olha o que é comparar coisas espirituais com as coisas espirituais. O Espírito Santo já habita em nós, sim ou não? Sim. Diga mais forte: sim? Sim. O Espírito Santo já habita em nós. Aí Paulo está dizendo que ele vai nos ensinando. Como? Aí Paulo diz no verso 13: como que o Espírito Santo nos ensina? Comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Agora, coisa espiritual com a coisa espiritual é isso aqui. Eu estou no capítulo de número 3. Não, é 2. Eu estou no capítulo de número 2. Aí você pode comparar o capítulo 2, talvez com o capítulo 1, ou com 2. Quando Paulo fala de coisas espirituais com coisas espirituais, é comparar texto com texto, ou capítulo com capítulo, conhecendo o texto e contexto, é comparando coisas espirituais com as coisas espirituais. Agora, no verso 13, ele disse que o Espírito Santo nos ensina. Agora, como que ele pode me ensinar se eu não quero comparar capítulo com capítulo? Vocês não entenderam? Como que o Espírito Santo pode me ensinar se eu não quero abrir as Escrituras e comparar capítulo com capítulo? Porque eu tenho preguiça de ler as Escrituras. Mas Paulo está dizendo: o Espírito Santo só vai lhe ensinar se você comparar a Escritura com a Escritura. Crente que não gosta das Escrituras, o Espírito Santo nunca vai lhe ensinar. Mas Paulo diz: quer que o Espírito Santo lhe ensine? Veja a palavra. Porque tem crente que não abre as Escrituras e vai fazer aquela oração: Deus me ensina. Deus vai lhe ensinar o que se você não ler as Escrituras? Sabe aquela oração sem base bíblica? Aquela oração sem graça, sem sentido? Deus me ensina, me orienta. Deus, isso é errado, é certo? Vai ler. Compare as coisas espirituais com as coisas espirituais. Aí o Espírito Santo vai te ensinando: deixa isso, pega isso, recebe isso, fica com isso, renuncia isso, faça isso. É somente a palavra, não tem outro caminho, irmão. É Escritura. Quem foi que disse que a Escritura só é para quem ministra e ensina? Então Paulo está dizendo que tem que comparar. Já vou terminar. Tem que comparar as coisas espirituais com as coisas espirituais, que é a palavra, tá bom? Texto com texto, capítulo, texto com texto. Irmão, a Bíblia, palavra. Aleluia, Jesus. Aí ele ensina. Por isso que ele diz, verso 13: o Espírito Santo te ensina. Antes disso, ele não vai ensinar. Você não quer? Aleluia. Antes disso, não. Paulo vai dizer no verso 14: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não pode entendê-la, porque elas as discerne espiritualmente. O que é espiritual, porém, discerne bem todas as coisas, e ele por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Atente, irmãos, para o verso de número 13 ainda, e o 14, que eu vou ler bem devagar. Nisto, porém, não falamos, não com palavras de sabedoria humana,
mas com a que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Tá bom? Então a leitura, ela está bem explicada. E para mim chegar no verso 16, pois quem é que conhece a mente do Senhor? Pois a que possa instruir. Mas nós temos a mente de Cristo. Viu o que Paulo diz, que eu acho tão interessante, que ele diz assim, olha, pois que, não, eu estou terminando, tá bom? Verso 16, já termino. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir. Aí ele termina. Mas nós temos a mente. Não confunde, parece? Porque ele pergunta, quem tem a mente de Cristo? Aí depois ele diz, mas nós temos. Nós temos. Mas quem pode o instruí-lo? Quem pode o instruí-lo? Mas nós temos. Quando Paulo diz, mas nós temos a mente de Cristo, se vocês observarem no capítulo 2, até o verso 16, Paulo está falando acerca do Evangelho. Então observa que o Evangelho é um produto que está na mente de Deus. E o Evangelho, que é um produto que está na mente de Deus, agora também está em nós, está na nossa mente. Já que o Evangelho é um produto da mente de Deus, está na nossa mente, aí por isso que Paulo diz, mas nós temos a mente de Cristo. Por quê? Porque carregamos um produto que é do próprio Deus, que é o Evangelho.